Hélio, bem-vindo aqui a este novo desafio. Em menos de um mês, em menos não, desculpa, em pouco mais de um mês já apanhaste aí alguns casos, nomeadamente este Mercedes Classe C. O que é que se passou com ele? Conta aí um bocadinho ao pessoal o que é que apanhaste aí e como é que ajudaste o reparador. Desde já, obrigado, José, por esta oportunidade e boa noite a todos os presentes. Ora, aqui neste caso nós temos o que podemos explicar como um possível diagnóstico complicado. Esta viatura não apresentava qualquer tipo de trabalho no quadrante, nem luzes, nem nada, e para nos ajudar ainda mais, não apresentava nenhum erro, nem nenhum DTC, ou seja, nós não conseguíamos ter nenhum tipo de linha de raciocínio para tentarmos seguir um caminho assim dito fácil. Daí nós começámos, como sempre, pela pirâmide da eletricidade, pelas bases. Se não temos nada no quadrante, fomos verificar como é possível os fusíveis e a possibilidade de haver alguma ruptura no circuito, tendo em conta que é um carro que já está a fazer perto dos seus 20 anos em alguns dos modelos, pode já ter alguma cabelagem saturada derivado às grandes variações de temperatura e às utilizações. Após a verificação e da integridade do chicote e dos fusíveis, foi possível encontrarmos que o fusível do quadrante estava exatamente fundido, daí o motivo de não termos qualquer tipo de trabalho no quadrante. Após a substituição do fusível, fomos tentar perceber o que é que poderia ser. Como eu tinha-lhe explicado, a parte da pirâmide da eletricidade, nós fomos primeiro para a base, verificámos que tínhamos um fusível roto. Após a substituição do fusível, o que é que nós poderíamos ter caso o quadrante não continuasse a funcionar? Uma perda de comunicação, tendo em conta que este carro já tem rede CAN. Podíamos ter efetivamente um problema de componentes esses que dão informação ao quadrante, e até mesmo à avaria do quadrante, em que, em maioria dos casos, numa situação como estas, em oficina íamos logo meio que condenar o quadrante, se ele não o funciona, seria ele o problema. Aqui, aqui eu noto que há muito, aproveitando aqui, fazendo aqui um parênteses, um, noto que ainda há muito esta abordagem de quando o componente pura e simplesmente não responde, leva logo muitos técnicos a pensarem, ok, o componente não responde, o componente está condenado. E falaste aí num aspecto, e bem, que é a pirâmide da eletricidade, não é? A base da eletricidade, que é se eu tenho uma unidade de comando, o quadrante não deixa de ser uma unidade de comando, como disseste e bem, e até tem linhas, no caso concreto, este modelo já tem linhas CAN. Não havendo comunicação, a primeira coisa que eu tenho que ver é alimentações. Okay? Ou seja, se eu não tiver uma linha de raciocínio, como disseste, para seguir, o que é que eu vou logo fazer? Alimentações. E acho que é aqui a primeira grande lição a tirar uh, deste, deste caso. Mas parece que isto não ficava só por aí, não é? Não, não ficava só por aqui. Como é possível ver neste diagrama, o carro, além de tinha 2 ligações CAN, 2 comunicações CAN com o quadrante, uma para os módulos das luzes, do qual assim que foi substituído o fusível, o quadrante acordou, mas não tínhamos qualquer tipo de informação vindo da unidade de controle motor. Ou seja, não tínhamos rotação, regime, temperatura, nada. Mas conseguimos já comprovar que o nosso problema, efetivamente, não era o quadrante. Numa avaliação um bocadinho mais a fundo, nós conseguimos, com a ajuda do nosso da pessoa em questão que tinha este problema em mãos na oficina, pensar se o quadrante funciona e temos um problema só na parte da unidade, vamos verificar a comunicação. Daí também mais um passo muito importante, o saber ler um esquema elétrico. Muitas das vezes, e cada vez mais com o avanço da tecnologia nos dias de hoje, é muito importante saber ler um esquema elétrico. Às vezes, não só para identificar um problema como este, que podia ter sido muito mais caro com a substituição do quadrante, mas também para conseguirmos verificar entre outras coisas. Hoje em dia é muito importante o esquema elétrico. E que acabava por não resolver o problema, não é? Porque, Não. como vamos ver mais à frente, não era sequer o quadrante. E, aliás, esse aspecto é extremamente importante. Eu vou fazer aqui também não estava aqui no registro, mas vou aproveitar aí que se fala na questão de esquemas elétricos. Esquemas elétricos é fundamental. Nós estamos aqui a viver num panorama automóvel onde a eletrónica, esqueçam a eletricidade e o busca-polo já passou, não é? Nós já estamos no campo da eletrónica, da informática, muitas das vezes nas viaturas,
e é importante nós também orientarmos o nosso mindset para essas novidades. E esse mindset começa logo por adaptar as ferramentas que a gente precisa para fazer os diagnósticos. Mais uma vez aqui, esquema elétrico, não é? E Hélio, estamos a falar de uma linha CAN, suponho que pediste ao cliente para controlar a linha CAN, e como é que o cliente agora controla uma linha CAN, não é? Sim, pois foi pedido para que o cliente conseguisse tentar verificar a linha CAN, que este cliente em si não constava com um osciloscópio. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, o osciloscópio passa a ser uma ferramenta muito importante nas oficinas para conseguirmos verificar exatamente esses sistemas mais complexos. Mas todos nós sabemos que é um investimento alto e a maioria das oficinas não constam um osciloscópio. Nós conseguimos arranjar umas outras maneiras de tentar verificar qual é que seria o problema. E uma delas foi verificar os níveis de resistência na linha CAN. Nós conseguimos verificar que a linha continuava com os seus 60 ohms de resistência, ou seja, uma linha CAN tem uma unidade no início e uma unidade no fim, que nós chamamos as unidades principais, e entre essas duas unidades nós temos uma resistência de 120 ohms. Caso não tenhamos uma dessas unidades principais, no chicote, ou seja, nos fios que vão dar essa unidade, vamos ter que ter uma resistência de 60 ohms. Mais coisa, menos coisa, mas há de ser sempre esta a regra. E neste caso aqui, o nosso reparador conseguiu verificar que efetivamente tínhamos lá a resistência. Não tendo um osciloscópio para verificar se o sinal estava ou não interrompido, e pondo e removendo várias vezes a ficha, conseguimos constatar que exatamente o problema deste carro e esta avaria era exatamente na ficha que liga ao quadrante, um dos pinos da rede CAN tinha alguma folga, do qual não fazia contacto necessário com o quadrante e interrompia a linha. Daí era esse o motivo da falta de comunicação com o quadrante. Ou seja, conseguiu resolver um problema de linha CAN sem o osciloscópio, não é? Só desligando e ligando a ficha, não é? Quase, Sim, quase que acidentalmente, não é? Quase que exatamente. acidentalmente e felizmente. Eh, e Mas sim. neste caso, muito provavelmente, se tivéssemos um osciloscópio, iríamos transpor esta folga que tínhamos na ficha e iríamos provavelmente conseguir ler a linha e verificar que não havia qualquer tipo de problema em relações à comunicação e o problema não estava nem no quadrante, nem na linha, estava exatamente na ficha onde ligava ao quadrante. Certamente iríamos ter aí algum sinal CAN, digo eu, parasitado, não é? Não tivemos a possibilidade Sim, de o fazer, mas iríamos ter aí uma linha CAN parasitada. Ok?